precisamos falar, mas em amor, sem atacar. Porque às vezes o nosso coração está recheado de coisas mal resolvidas, de mágoas. E aí a gente fala uma coisa certa, mas aquilo lá tem vai junto, algo assim, não é uma energia, algo que por trás tem mágoa. E aí não é bom. E Estevão, ele fala com verdade, mas ao mesmo tempo eles ficam muito bravos. E eles apedrejam. Pega ele com brutalidade, leva ele para fora, leva ele para a periferia, porque é isso que o mal quer fazer conosco. E Deus quer que a gente venha para o centro. Deus quer que a gente venha viver em comunidade, todo dia. Deus quer que a gente esteja junto aqui, mas o inimigo quer nos isolar. Ele quer nos levar para a periferia, e levar Estevão para a periferia, e apedrejaram ele. E Deus deu a ele, abriu os olhos espirituais. Algumas pessoas que estão dentro dessa igreja, Deus dá oportunidade, dará oportunidade de seus olhos espirituais serem abertos. Talvez você vai ver um espírito maligno, querendo operar em alguma área, no seu lar, ou uma manifestação do anjo do Senhor. Mas Estevão viu o céu aberto, ele viu Jesus, ele viu a glória. E eu estava sentada ali, veio na minha mente o hino da harpa que fala assim: no céu não entra pecado. Aí fala, pois todos são cheios de amor. Irei para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus sente sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Irmãos, você sabe o que acontece? Ele começa a orar. E eu falei, Senhor, eu vou falar de oração para uma igreja que é pastoreada e que é uma igreja que respira intercessão, que vive intercessão, que abraçou a intercessão. E Estevão se coloca. Ele se coloca, ele fala, Senhor, perdoa eles porque eles estão me machucando. Perdoa eles porque eles rangeram os dentes. Perdoa eles, Senhor, porque eles inventaram mentira, calúnia de mim. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E Paulo estava lá no meio. Irmãos, o poder de uma intercessão. Existem orações, né, pastora, que a sua mãe fez, que ainda serão respondidas. A sua mãe é a mulher que cantava o hino da harpa, que as orações, as lágrimas, os clamores estão no memorial. No memorial do Senhor. Porque o Senhor ouve todas as nossas orações, os nossos clamores, os nossos gemidos, os nossos ais. Ele colhe as nossas lágrimas quando a gente não tem força mais para orar, mas a gente ajoelha na presença dele e chora. E aí naquele momento Estevão se coloca entre o povo e Deus e fala, Senhor, eu sofri o dano, eu estou passando e eu quero pedir para o Senhor, perdoa eles. Ele simplesmente reproduziu o que Jesus falou quando estava no Calvário. Porque Jesus quer nos fazer parecidos com Ele, pequenos Cristos. Eu trouxe aqui umas notas promissórias e eu já usei elas na vigília lá da minha igreja. Tem poucas, talvez quase 50.
Hoje eu usei umas 5, pastora. Porque a espada que corta aí, irmãos, ela corta aqui. E eu fui escrevendo na nota promissória nome, data, e aí fala assinatura do emitente. Aí eu assinei o meu nome. E eu falei, Senhor, eu quero perdoar. Eu passei, mas eu quero. E talvez você como eu, no dia que eu preguei lá na minha igreja, foi outra palavra. Mas eu falei para a igreja assim, eu vou olhar o meu coração e o Senhor vai me mostrar. E hoje o Senhor me mostrou. Irmãos, existem histórias, coisas que estão ali, ó, que os corozinhos estão crescendo, que tem os corozinhos, e que Deus nos coloca, às vezes, diante de realidades. Às vezes, foi 3 palavras que você ouviu e você guardou. E que o inimigo te encarcerou. E que você considerou aquela seta inflamada e aquilo te aprisionou. E o Senhor quer te aprisionar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu até poderia, mas depois, se você quiser, eu te conto. Mas foram 4 palavras de uma frase. E que estava me aprisionando e que o Senhor me deu a oportunidade de perdoar. Irmão, eu tenho autoridade hoje para falar para você. Não perca o que Deus tem para você. Não perca o novo de Deus, a vida de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, a saúde de Deus, por causa de palavras, de uma frase, de 5 palavras, de 5 vocábulos, que foram na instrumentalização do diabo para te ferir. Gente que prometeu coisa e não cumpriu. Gente que inventou mentira de você, como inventaram do Estevão. Não vale a pena. Vale a pena a presença de Deus. Vale a pena a comunhão com o Espírito Santo. E aí Estevão, ele perdoou. E eu quero deixar aqui. Se alguém tiver coragem de levantar a mão, eu quero pedir para as diaconisas me ajudar a entregar para você. Agora, se você não quer se expor, porque as coisas do rei de investigar, mas a de Deus é encobrir, você pode depois vir aqui e pegar. E aí você vai analisar, você fala, Francis Lane, não tem ninguém, mas talvez Deus traz para você como Ele trouxe para mim. Trouxe para mim, e aí eu experimentei essa cura, essa saúde. E eu desejo que você experimente isso também. Irmãos, é de perdão em perdão. Todo dia a gente tem que perdoar. Todo dia nós precisamos liberar o perdão. Então, eu não sei qual a área da sua vida. Se você hoje está parecendo com Abraão, que não tinha filho e Deus falou, a sua descendência vai ser grande. Ou José, que foi invejado pelos irmãos e trouxe os irmãos tudo para perto e cuidou daquele povão. Ou Moisés, que foi desprezado, que foi acuado, mas depois Deus levantou ele com grande poder e autoridade no tempo certo. Eu desejo que Deus te abençoe. Amo muito essa igreja. Agradeço a Deus pela vida da pastora Tamar, da pastora Dagmar, do pastor Arunã, da pastora Gislene. Eu tenho orado por vocês e cada um dos irmãos aqui. Irmãos, muito obrigada, porque assim como a Júlia falou aqui, que a gente não vence as batalhas sozinho. Muitas batalhas que eu já venci na minha vida. Muitos consolos que eu recebi na minha vida, muitas mãos estendidas que eu recebi na minha vida, foi através desse ministério. Então não fique triste, quando você busca refúgio em um lugar, você não encontra. Deus levanta outras pessoas. Como Deus levantou um dia na minha vida a pastora Tamar. Eu quero agradecer, que Deus abençoe. E uma salva de palmas para Jesus.